pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula então dessa disciplina de planejamento de carreira. Bom, o que nós veremos na aula de hoje então? Vamos mapear os objetivos de vida e traçar e planejar a carreira profissional. Quando a gente fala em plano de carreira, planejamento de carreira, tudo isso pode ser visto como um caminho, né, que cada pessoa, cada colaborador, digamos assim, de uma organização, vai percorrer dentro dessa instituição, né? Ele determina que as competências necessárias para que a gente possa atingir cada posição hierárquica, né? E também a expectativa que a gente tem dentro da empresa em relação àquela posição que se quer conquistar, certo? É por meio do plano de carreira, né, e realizando esse planejamento que o profissional ele consegue saber quais são essas etapas de hierarquia da empresa, da organização em que vocês estão e quanto tempo ficará em cada uma delas. Então é muito importante ter essa clareza, né? A gente tem alguns tipos de planejamento de carreira, né? Então, em organizações, existem alguns modelos de crescimento, que tem este modelo que é chamado de carreira em Y, né? Que é inspirado pelo desenho da própria letra. E o plano, ele sugere, então, a partir de um determinado cargo, que o funcionário, que a pessoa que está dentro daquela instituição tem, encontra-se, então, uma bifurcação, que é importante nesse momento, né, definir o que se quer naquela trajetória profissional. Se quer ir para um lado em que a pessoa se torna mais especialista, né, ou mais técnico, digamos assim, ou se quer assumir uma postura, uma posição dentro dessa instituição na área da gestão, né, como gestor, como gerente. E aí também a gente tem um outro modelo, né, que tem um plano de carreira que se sugere um formato em Y, em W, né? Então, este formato em W, ele faz com que a gente tenha uma terceira alternativa, digamos assim, né? A gente não precisa só, em certo ponto, escolher se a gente quer ir para gestão ou se a gente quer tornar-se mais técnico, né? Fazer parte mais desse corpo técnico. Então, assim, ao invés da gente escolher entre o caminho Y, né, o profissional ele pode também se tornar gestor de projeto. E o gestor de projeto, ele não chega a ser um líder tradicional, por exemplo, aquele que coordena todo um departamento, toda uma seção, né? Mas ele acompanha pontualmente o desempenho dos colaboradores dentro de um projeto específico. Ele se torna, então, responsável por acompanhar um projeto, as etapas do mesmo, dar os feedbacks mais técnicos, né? Ele atua de uma forma mais consultiva. Então, é um terceiro caminho, digamos assim, dentro do planejamento de carreira, dentro das organizações, certo? Também nós temos um plano de carreira para aquelas empresas que têm um alto crescimento, né? Que é uma visão bem planejada do futuro colaborador dentro da empresa, né? É para instituições mais, digamos assim, consolidadas, né? Em fase de um crescimento maior, uma expansão maior do seu negócio, e também faz com que tenha mais funcionários entrando, uma rotatividade maior, né? E quando a empresa chega nessa fase, normalmente ela chega a dobrar de tamanho às vezes, né? Para se reestruturar, para ampliar. E aí ela precisa ter essa formação de novos líderes dentro do seu corpo, né, organizacional. Então é mais difícil prever, né, quando que essa empresa vai atingir esse nível de plano de desenvolvimento em que existe esse crescimento, né, de forma em cadeia. É importante a gente estar atento quando tem essa oportunidade, né? Então, assim, todo planejamento de carreira, pessoal, passa
por aquelas questões de definir metas e objetivos de vida. E nós já vimos nas aulas anteriores, né, o quanto que é importante a gente ter este autoconhecimento sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre as nossas qualidades, né, os nossos talentos e habilidades e competências, para que a gente possa, então, ir atrás daquilo que é o nosso objetivo de vida, né? Então, é preciso a gente ter, em primeiro momento, os princípios que regem, né, a nossa existência, né, que regem a nossa caminhada. Então, é muito importante, por exemplo, quando a gente pensa em princípio, se eu tenho um princípio que é, vamos supor, defender o Sistema Único de Saúde, né, trabalhar para o setor público, fazer minha carreira no setor público, eu tenho que definir isso como princípio e isso vai me guiar dentro da construção da minha carreira. Dentro dessa construção, eu sei exatamente até onde eu posso ir, né? Qual é o patamar máximo que eu posso atingir. E dentro destes princípios de saber que é essa trajetória que eu quero, eu tenho que traçar, então, esses objetivos dentro desta trajetória de princípios. Bom, o segundo passo, quando a gente está planejando a carreira da gente, é sair da zona de conforto, né? Onde que a mágica acontece? Lá fora, da zona que nos conforta, da zona que nos deixa estáveis, né? Certo dia eu encontrei uma colega farmacêutica que eu não via há uns 15 anos, mais ou menos, e, e eu lembro, né, de toda a formação dela, do início da carreira dela, de quando nós encontramos há 15 anos atrás, recém-formadas, enfim. E quando eu encontrei ela no momento atual de vida e de carreira, ela disse: eu ainda estou no mesmo lugar, não tive coragem, né, de sair do mesmo lugar que eu estava antes. E eu pensei na hora, eu pensei, não, mas não, calma, tu não quer dizer que tu não tenha coragem. Quer dizer que é preciso também ter coragem para se manter num mesmo ambiente de trabalho durante todo esse tempo, né? Mas com certeza, se é algo dela, um princípio que ela acredita e algo que dentro dela está demonstrando que ela necessita dar um passo além, e se ela não está conseguindo por qualquer outra comodidade, né, por não sair da sua zona de conforto, isso impede sim ela de seguir em frente, de tomar outros voos, né? Então é muito importante, como um segundo passo, além dos nossos princípios pré-estabelecidos, a gente sair da zona de conforto, né? Se permitir muitas vezes correr um risco, né? Ou diminuir o salário por conta de repente, alguns princípios que estejam mais à frente, ou de conta de uma visão, digamos, né? De até onde eu posso chegar e por isso arriscar em certos momentos. A gente também tem como algo que a gente tem que pensar e refletir, saber exatamente quais são os teus limites, né? O que eu posso abrir mão, né? Do que eu estou disposto a abrir mão. Naquele momento, por exemplo, essa minha colega não estava disposta a abrir mão de várias comodidades que estavam bem estabelecidas para ela. O horário de trabalho estava ok, né? O salário que ela estava ganhando também estava ok. Mas algumas coisas ainda faziam com que ela não estivesse 100% satisfeita. E 100% satisfeita é muito difícil de uma pessoa estar, né? Quando ela está com um ambiente de trabalho ok, né? Com a jornada de trabalho ok, às vezes ela recebe uma demanda que não é positiva. Às vezes, quando ela está recebendo várias demandas positivas, está sendo bem valorizada, ela recebe uma gestão talvez não tão boa. E assim a gente vai, né, convivendo com esses opostos, digamos assim. E a gente tem que estar sempre disposto a abrir mão, né? Então, abrir mão nem sempre é desistir, né? Abrir mão é como nós dizemos ao nosso coração para ele ficar em paz, que a vida ajeita o que tiver de ser, né? Então, apesar de tudo isso, eu sei que muitas vezes a gente tem medo, receio, né?
de dar um passo talvez maior do que a gente possa dar, né? De sair daquele conforto, né? Que nos deixa tão bem e confortáveis mesmo em todos os sentidos, né? Realmente dar esse passo além, a gente precisa ter coragem, certo? E veja que nessa trajetória, né, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de metas atingíveis, né? Então a gente tem que caminhar com um olhar bem determinado no que a gente quer, para que a gente possa chegar lá no passo a passo, digamos assim, de todas os pontos que a gente tem que percorrer para conseguir atingir aquilo que se quer como metas, né? É muito importante também a gente dividir as nossas metas em metas que são curto prazo, né? Que são aqueles objetivos mais operacionais. Por exemplo, quero realizar agora um concurso e eu sei que o concurso é daqui a 6 meses, né? Eu tenho a curto prazo algumas metas importantes para esse concurso. Eu tenho que estudar, eu tenho que organizar meu currículo, meu material, né? Então eu tenho algo que eu tenho que fazer para hoje, que são objetivos operacionais que a gente chama. Eu já tenho também uma questão a médio prazo, porque eu sei que o concurso vai acontecer tal dia, mas o meu objetivo é seguir essa carreira. Então pode ser que não seja dessa vez, mas é um médio prazo. Então eu tenho objetivos táticos, né, para seguir, que são muito objetivos para que eu consiga atingir, né, aquela minha meta no médio prazo. E ao mesmo tempo, com o passar do tempo, então aquele que eu considero um prazo curto é em 1 ano, um médio prazo em 2 anos, e aí eu tenho um longo prazo, né? Que são 5 anos a mais, que aí eu tenho alguns objetivos que são estratégicos, ou seja, eu tenho que reunir aquela minha meta e objetivos táticos com questões operacionais que me levem a atingir aquilo a um longo prazo. Então, muitas vezes algumas pessoas, né, não conseguem vislumbrar o longo prazo. São mais imediatistas na sua essência, na sua natureza. E conseguem apenas fazer o aqui e agora, o hoje, né? O trabalhar para ganhar o salário deste mês, para gastar tudo este mês. E assim, não está um jeito certo, um jeito errado, né? São maneiras diferentes de encarar a vida, de viver a vida e de se portar diante desse desafio, né? Que é o horizonte do tempo no planejamento. Realmente, essas pessoas que são mais imediatistas, elas têm muita dificuldade de se enxergar daqui a 5 anos, né? E se não consegue se enxergar daqui a 5 anos, não vai conseguir pensar no que ela tem que fazer para chegar a 4, a 3, a 2 anos. Ela quer saber o hoje, o que é operacional, o imediato. E ao mesmo tempo, pessoal, tem pessoas que se anseiam muito por estarem pensando lá na frente, né? Por nunca estar no aqui e agora, no que é para ser feito hoje. Então fica muito no campo das ideias. O ideal, né, da nossa vida é que a gente tenha um equilíbrio e que a gente possa ver o planejamento a curto, médio e longo prazo, né? Como um planejamento que a gente faz para um projeto que a gente vai começar, como um planejamento que a gente faz para um setor que a gente quer estruturar e assim por diante, certo? E aí a gente começa a ter algumas definições de metas, como eu disse, além da gente saber o quanto tempo vai levar para eu atingir em cada uma das metas, eu tenho que também definir o que é meta de ser, que é aquela meta mais ligada à minha essência, aos meus princípios e valores, o que é meta de fazer. Então, como eu disse, né, essa meta a curto prazo de realizar um curso, de me preparar para algo que eu quero atingir lá para frente, né? Então, essa meta de fazer, né, acaba sendo o nosso segundo passo. E a meta de ter, né, de realmente fazer com que aquilo ali seja parte da gente, né? Acaba sendo o terceiro passo para a gente chegar nesse nível de sucesso em relação às diferentes metas que nós temos. A meta do ser, a meta do fazer e a meta do ter, né? Então é bem importante que nós estejamos alinhados com esses 3 passos
para que a gente não fique só num âmbito só no ter. Ou então a gente não fique só no fazer e nunca, né, colher aquilo que foi plantado. Ou se a gente fica só no ser, né, acha os princípios e valores estão ótimos, mas a gente não consegue botar isso nunca em prática, né? Não tem um retorno daquilo que eu planto. Então, gente, equilíbrio, né? Equilíbrio para que a gente consiga atingir nosso sucesso profissional e pessoal. Aqui, não sei se vocês já assistiram, né, aquele filme, tem o filme O Segredo, tem também alguns documentários sobre o segredo, né, o livro O Segredo. Mas o livro O Segredo e o filme O Segredo sempre trouxeram essa ideia de que as pessoas têm que fazer projeções, né? O quadro da visão é um tipo de projeção. Neste quadro, quando eu coloco ali tudo que eu quero, tudo que eu almejo, né? Tanto em termos de ser, de ter, de fazer acontecer, e eu coloco representações do que são a minha ação, do que são o meu desejo, do que são a minha visão de futuro, a médio, longo prazo, a curto prazo. Isso é muito importante. É um exercício fenomenal. Eu faço isso desde que eu estava estudando para o vestibular, né? E que eu tinha alguns sonhos e metas estabelecidas naquele momento, e depois na faculdade também outros, e assim por diante. E é tão importante fazer essa representação gráfica, porque isso vai se construindo no imaginário e vai atraindo toda uma significância para aquilo que a gente tem, né, de sonho e de coisas que a gente quer realizar, né? E as coisas realmente vão acontecendo. O filme Segredo, ele mostra justamente isso. O quanto que aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente tá o tempo inteiro visualizando o que vai acontecer na nossa vida, acaba sendo introjetado e realmente acontece. Então façam esse exercício, tá? Coloquem em prática aí, mão à obra, de fazer esse quadro da visão de vocês, né? Do que vocês querem para esse curso, o que vocês querem de conhecimento, o que vocês querem para a carreira de vocês, o que vocês querem para a vida de vocês, sonhos materiais, sonhos espirituais, sonhos de alma, sonho de coração, de valores. Então façam isso, né? Coloquem representação ali. E vocês podem visualizar isso todos os dias. Durante muito tempo eu coloquei como a tela do meu computador. Toda vez que eu abri o computador, era o quadro de visão daquele ano que me aparecia. E eu sempre, numa certa data, refazia este quadro, né? Então é bem interessante colocar em algum lugar que vocês tenham acesso, que vocês vejam, né? Eu, na minha casa, eu tenho aqui também, num lugar que fica bem acessível, onde eu trabalho. Então, é muito importante que a gente pratique o quadro da visão. E para isso também acontecer, para que a gente consiga esse planejamento de carreira, né, de uma forma efetiva e de uma forma bastante saudável, eu tenho que desapegar, né? Aqui traz uma frase que a vida só vai para frente quando você desapega das coisas que te levam para trás. Então, assim, você às vezes não se dá conta que uma energia te leva para trás, uma amizade te leva para trás, né? O próprio trabalho que você está pode estar te fazendo não evoluir como você poderia, não conseguir atingir o teu autoconhecimento como você gostaria. Então, assim, consciência, né? Nós temos que ter consciência do que vivemos para que a gente possa desapegar daquilo que não nos cabe mais, certo? E aí, pessoal, eu tenho algumas ferramentas que eu trouxe para vocês nesta aula para que a gente possa exercitar essa construção do nosso planejar a carreira, né? Quem aqui já ouviu falar em matriz SWOT, né? Ela é bem conhecida na área da administração. E aqui tem uma proposta de que ela seja revista. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de matriz SWOT, né? Para que vocês vejam e depois a gente vai mostrar como que a gente pode aplicar. Aqui é o exemplo da Amazon, por exemplo, né? Que, por exemplo, quando a gente pensa em matriz SWOT, eu tenho que definir o que são as forças daquela organização. Então, vejam bem, no caso da Amazon, é o líder mundial em plataforma de e-commerce,
A Amazon é também referência na operação de baixo custo, né? Então a gente consegue muitas vezes encontrar preços acessíveis ali. Complementa um conjunto de forças e eficiências e confiabilidade dos sistemas de informação e o peso da marca reconhecida globalmente, né? Ela consegue ter essa abrangência, atingir um público em todo o mundo. E como fraqueza, pessoal, essas são as forças, né? Muitas vezes a gente consegue identificar a força das pessoas e das organizações de forma muito fácil. Agora, o difícil, gente, é a gente refletir sobre as fraquezas. O que seria a fraqueza da Amazon? As margens do negócio são extremamente baixas, né? A capacidade de inovação disruptiva também não tem destaque. É algo bem tradicional, mesmo sendo bastante tecnológico e eletrônico. A expansão global, da mesma forma, é um desafio que ainda precisa ser superado. Tem alguns locais que a Amazon não chega, que não consegue, né, levar a mercadoria daquele local para outros. E aí a gente verifica que o O são as oportunidades. Que tipo de oportunidade que esse negócio ele me dá e ele pode então fornecer para o cliente, para as pessoas que estão utilizando. A diversificação de produtos, né, de tipos de negócios que estão ali é um exemplo. Ainda que tenha essa diversificação, ainda é mais evidente, né, a questão da marca, né? Então, assim, essa oportunidade que a Amazon tem é a confiabilidade da marca. A aquisição de empresas de menor porte com tecnologia disruptiva é uma opção também dessa empresa para alavancar, né, a sua atuação no mercado. Então, quando a gente olha para essas empresas de menor porte, né, a gente pode ter uma alavancada melhor no mercado. E como ameaça, então? Que tipo de ameaça que a Amazon tem? Então, a concorrência tem aumentado, né, tanto no varejo com soluções para processar em nuvem as suas compras e vendas. O negócio depende muito do mercado norte-americano, né? E isso pode abalar bastante as taxas, né? E a legislação tributária também está sempre sendo colocada em voga quando a gente verifica, né, essa questão de ser muito dependente do mercado norte-americano. E daí aqui a gente tem então as forças, as fraquezas, as oportunidades, né? E, e essa questão do que a gente pode então de ter de ameaças que façam com que a gente tenha esse negócio um pouco enfraquecido. Então, as forças são essas competências, essas experiências que a gente tem, o conhecimento, as habilidades que a gente tem. Então, eu vou pedir para vocês já irem, né, pegando uma folha de papel e colocando de forma a fazer um brainstorm aí, né, de vocês mesmos, o que vocês têm de competência. O que vocês são bons? Eu sou bom na escrita, eu sou bom na discussão de casos com a equipe, eu sou bom quando eu estou manipulando o medicamento, né? Eu sou boa quando eu tenho que fazer um material educativo para dar para o paciente. Então, assim, o que são as forças de vocês, certo? Pensem nas experiências que vocês já tiveram, nas competências, habilidades e nos conhecimentos que vocês têm, que pode fazer com que vocês atinjam bons resultados, tá? Como eu disse, a força é muito mais fácil de identificar. Agora eu quero ver as fraquezas, né? O que a gente tem de fraqueza? Daí, dependendo da nossa também personalidade, às vezes a gente fica muito focada no que temos de fraqueza, né? Nos auto-julgando, muitas vezes sendo rígidos com nós mesmos. Então, vejam como as fraquezas uma oportunidade da gente melhorar. O que eu preciso melhorar, sabe? Será que eu tenho alguns fatores que me dificultam esse desenvolvimento de carreira? Será que eu não estou preparada o suficiente, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Em relação às oportunidades, o que eu tenho que pensar em relação às oportunidades? Coloquem aí, né? O que vocês acham
que dentro do potencial que vocês têm, vocês conseguem então levantar de oportunidades para melhorar, né, para alavancar algo que já é bastante proeminente em vocês, mas vocês querem, né, verificar isso e melhorar isso aí. Então é muito importante levantar essas oportunidades que vocês têm, né, de crescimento profissional para melhorar essas condições que vocês têm de trabalho profissional, tá? E aí, assim como a gente tem oportunidades, a gente tem ameaças, né? E ameaça é tudo que vocês conhecem que pode colocar realmente, né, em jogo toda essa questão da carreira. Então, é muito importante que para que novos conhecimentos apareçam, né? Velhas oportunidades devem ser suprimidas por soluções inteligentes. Então, aquela questão de sair da zona de conforto, né? De testar novas soluções, novas ações referentes àquilo que a gente pode desenvolver, o nosso potencial, certo? Então, esse mapeamento é muito importante. E aí a gente tem algumas questões que eu também gostaria que vocês colocassem em prática. Quando a gente fala de planejamento de carreira, a gente leva muito em consideração esse planejamento de carreira pessoal primeiro, para que a gente possa se conhecer. Então, assim, onde você quer chegar, né? Qual o objetivo final e intermediário desse teu plano de carreira? Tem pessoas que têm isso muito bem definidos. Eu quero ser uma farmacêutica clínica que trabalha com pediatria. Tem pessoas que estão aqui porque querem conhecer as diversas áreas, né? Para saber qual que vocês gostariam de seguir. Tem outras pessoas que sabem exatamente o que não querem fazer, o que não gostam de fazer. Então é muito importante que a gente defina isso, né? Quais são as nossas metas? Onde a gente quer chegar? E aí, definam também os prazos. Ah, eu quero ser uma farmacêutica especialista em idoso. Até que data? Eu quero me tornar especialista em idoso até final de 2024, ok? Né? Este é a tua meta estabelecida dentro do teu plano, do teu prazo, né? Então seja realista para a gente não frustrar expectativas neste momento. Pensa no teu desenvolvimento, o que tu precisa para fazer isso? Precisa fazer um curso então de idoso, né? Entendendo a fisiopatologia do idoso? Vai em frente, certo? Faça um planejamento, tá? Para tu verificar quantas horas livres do teu dia tu vai dedicar a esse novo objetivo. Isso é muito importante. Mesmo que seja, pessoal, um objetivo de, eu sei que eu quero ser farmacêutico hospitalar. Nem que uma vez por dia, num determinado horário, eu pare tudo para buscar coisas sobre farmácia hospitalar, sabe? Então, para eu ter esse planejamento, né? Sendo realizado dentro de cronogramas semanais de quando que eu vou me dedicar a essa nova meta pessoal. Antecipe algumas ações necessárias, sério? Então, registra tudo que tu imagina que vai ser necessário para tu chegar até o objetivo, certo? Se inscreva num edital que vocês queiram participar, candidate a vagas de empresas, mande e-mails com contatos para aquele nicho que você quer entrar, né? E aí começa também a revisar o teu plano, né? Tu deve olhar para essa tua carreira e pensar qual é o próximo passo, qual é o médio passo, né? O que eu quero atingir lá na frente. E vai seguindo o caminho, então. E é aquilo que a gente fala, gente. Planejamento de carreira, o nome próprio já diz. O planejar, tudo que a gente planeja, a gente pode sim parar, refletir sobre o que aconteceu, mudar aquilo que é necessário mudar, melhorar aquilo que eu sei que é uma limitação e continuar aquilo que está bom, certo? Então é muito importante tudo isso. E agora um outro âmbito. Eu já sou uma pessoa que eu estou inserida dentro de uma instituição. Como que é o meu crescimento de carreira ali dentro? Para isso, pessoal, de novo, a gente tem que estruturar um organograma claro de quais são os cargos que tem disponíveis, as equipes que tem disponíveis, né? Onde eu quero chegar. As noções de hierarquia normalmente estão vinculadas a um organograma, né? Então isso facilita muito a nossa definição de carreira nessa instituição. Para quem já está dentro de uma instituição, vamos fazer esse exercício prático, ó.
estrutura o organograma, procura na internet organograma, mas esquematiza esse organograma, certo? E aí, pessoal, é um passo um pouco diferente do anterior, que é um plano de carreira pessoal. Aqui você está dentro de um nicho, você tem relações pessoais e profissionais com outras pessoas. Então você tem que melhorar a comunicação dos teus colaboradores, sabe? Falar sobre a expectativa da empresa, sobre aspirações, sobre o que a empresa quer para o futuro. E aí a gente tem que definir progressões também, né? Pensando assim, o que esse funcionário, onde ele vai atingir, né? Quais são os critérios que a empresa utiliza para levar em conta essas promoções? Porque não adianta nada eu dizer, eu quero ser presidente, né? Ou eu quero ser diretor do hospital. Mas como é que se chega lá? Afinal, já existe uma carreira específica para se chegar lá, são anos de experiências, então só é necessário que eu execute meu trabalho e espere isso acontecer. Será que existem seleções? Será que é importante desenvolver esses projetos que ficam envisados para que então eu seja, né, colocado em frente? E aí, pessoal, a gente também tem que aprimorar os feedbacks, né? Aprender a ouvir crítica, aprender a comunicar uma sugestão, digamos assim, né? Sempre bastante colaborativa com a equipe. Então a gente tem que saber, lá, voltando para a matriz SWOT, né? Quais são os nossos pontos fracos, nossas fraquezas e as nossas virtudes. E fazer isso de forma bastante usual, junto com essas equipes, com esses funcionários, para que todo mundo tenha ciência, né, do que está acontecendo, onde se quer atingir. E aí a gente tem que estabelecer metas. Vamos supor que para ser diretora do hospital eu preciso de 5 anos de experiência, eu preciso de uma especialização em gestão. Opa, já estou começando a verificar que eu tenho um curto prazo, médio prazo pela frente. Tem que estabelecer então essa meta de fazer essa especialização. Vejam que isso vai acontecendo. E dar o apoio necessário, né? Isso é muito importante também, né? Para que dentro da empresa tenha sistemas de coaching, de monitoria que façam com que vocês consigam planejar a carreira ali dentro de uma forma bastante fluida, certo? E aí, agora vocês já devem ter feito então a matriz SWOT de vocês, a pessoal. Quem está ligado a uma instituição já fez organograma, ou quem quer entrar numa instituição estabelecida, faça organograma, verifique como chega-se lá, né? Daí a gente faz de novo esse exercício, desenha a estrutura da empresa, projeta ela para o ano que vem, certo? E já verifica se vão ter cargos novos, se não vão ter, como é que essas pessoas que estão ali hoje vão crescer dentro da empresa, né? Escute os funcionários, né? Preste atenção no que as pessoas falam sobre essa questão de expectativa de carreira, expectativa de futuro que cada um tem dentro daquela empresa. Tem pessoas que de forma muito clara sabem que vão passar de forma temporária ali, outras, né, têm ainda dúvidas do que estão fazendo naquela carreira, então nem se sabe ainda quais expectativas que tem para aquela organização. Outra questão que é muito importante, que vocês já podem então colocar em prática, além de estudar o organograma, escutar os funcionários, os colegas, né? Use as reuniões coletivas e momentos com time, assim, para reforçar esse espírito dinâmico dessa organização, certo? Para reforçar, né, essa questão de pessoas que entram, né? E também, né, a se alinhar em relação a esse objetivo que a instituição tem. Não adianta nada eu ser a farmacêutica clínica que vai implementar o cuidado se a instituição não tem esse objetivo dentro da rede, né? Se a instituição ela quer trabalhar mais questões relacionadas com foco na logística e ela não quer ir para o cuidado farmacêutico. Então, é importante que a gente saiba, a gente está trabalhando naquela organização. Talvez o meu princípio de vida seja só trabalhar com isso. No momento que eu não consigo trabalhar,
eu vou repensar aquela condição, certo? Então, o que nós vimos na aula de hoje, então, que o planejamento de carreira ele passa por esse autoconhecimento, por definir objetivos e metas pessoais, e também a gente viu que existem esses modelos de planejamento de carreira que é tanto pessoal, utilizando até a matriz SWOT, né, para se autoavaliar, quanto que organizacional, que daí nós temos que ir para o organograma da empresa, os critérios de seleção para subir nesta carreira. Mas saibam que toda a organização tem isso, desde uma organização pública até uma organização privada, desde uma organização pequena até uma organização maior. Claro que se tu está trabalhando em uma grande empresa, né? Como eu disse ali, de alto planejamento de carreira, acontece que ali já é natural que tem esses passos e se trabalha muito a questão do treinamento para que se consiga atingir, né, a meta desejada. Então, agradeço a atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima aula.